Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio, e no vídeo de hoje eu quero falar para você uma dúvida que eu sempre recebo, muitas perguntas de várias pessoas aí, sobre como fazer isso da melhor maneira no CodeIgniter 4, tá? Que é o quê? Como você evitar registros duplicados, beleza? Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Então, olha só, vamos imaginar que eu tenha a seguinte situação aqui. Aqui eu criei um formulário bem simples, tá? Com um banco de dados bem tranquilo aqui, ó, nome, e-mail, senha, inclusive eu nem vou usar, tá? O campo. Só estou reaproveitando aqui, né, de um projeto anterior. E aqui um formuláriozinho bem simples com nome e e-mail. Então, vou fazer um cadastro aqui. Então, por exemplo, ó, Fábio, e aqui o e-mail fabio@codeigniter.com.br. Vou cadastrar. Beleza, sucesso no cadastro. Então, vamos voltando aqui no banco. A gente atualiza aqui e aparece aqui tudo certinho. Tá? Então, assim, como eu falei, não estou preenchendo neste momento. Muito bem, agora vamos imaginar que a pessoa veio aqui e vai se cadastrar de novo. Né? Então, fabio@codeigniter.com.br. Então a pessoa informou o mesmo e-mail e olha só o que vai acontecer. Olha aí, o e-mail Fábio, já está cadastrado no banco, por favor escolha outro, tá? E se eu colocar aqui, digamos, .com, vamos imaginar assim, .com, né? Ele libera, né? E o cadastro, ele ocorre com sucesso, tá? Então, é isso que eu vou ensinar para você como fazer isso aqui hoje, tá? E você vai ver que é um jeito bem fácil, bem tranquilo, que o CodeIgniter traz pra gente aí, para facilitar a nossa vida. Inclusive, essa dica, ela também vale para o CodeIgniter 3, tá? No 3 funciona da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Então vamos ver como que a gente faz isso aqui agora. Só antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu dar uma dica bem rápida aqui, ó. Você indo lá no meu site, né, no codeigniter.com.br, clicando em curso aqui, eu dei uma atualizada no curso gratuito, tá? Tem o método Spark, né, que é o conteúdo completo, e tem o curso gratuito aqui para você que quer iniciar no mundo do CodeIgniter, tá? Então eu dei uma atualizada aqui, agora ele está com o seguinte conteúdo: você se matricula aqui no curso, né, você recebe de uma vez só as 12 aulas introdutórias e básicas, né, do CodeIgniter 4, e em seguida você vai receber mais 6 aulas com cerca de mais ou menos 20 minutos cada aula, tá? Onde a gente vai aprender a fazer um blog, tá? Um blog simples, mas ali eu tento abordar o básico assim, com bastante calma, para te mostrar como que o CodeIgniter 4 pode facilitar a sua vida no desenvolvimento de sites ou sistemas, tá? Então entra lá no site, faz sua matrícula rapidinho aqui que você já recebe no seu e-mail essas aulas, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, muito bem, o que eu tenho aqui? Vou explicar antes. Esse aqui eu não vou digitar o código aqui para você ver, porque acho que essa parte que você já sabe como funciona. Eu vou só explicar o código, porque é um código bem simples, tá? Então, para a gente ganhar tempo, acho que esse é o ideal, beleza? Então vamos lá, aqui no meu banco de dados eu tenho uma tabela bem simples aqui, então uma tabela chamada usuários, tem os 3 campos somente, ID, ou melhor, 4 campos, né? ID, nome, e-mail e senha, tá? Tranquilo, sem nenhuma dificuldade. E aqui o meu CodeIgniter 4 está configurado da seguinte maneira, tá? Então, o que eu fiz aqui? No meu .env, tem aqui o meu environment, tá? Para o modo development, né? Descomentei aqui. E configurei aqui embaixo, né, também o meu banco de dados, tá? Bem tranquilo, bem simples. E aqui, dentro do app, tenho aqui 3 configurações. Então, o que eu criei aqui? Aqui em controllers, eu criei um outro controller chamado aqui usuário.php, tá? Tem esses 2 métodos aqui, já vamos estudá-los daqui a pouquinho. Aqui tem o model, tá? Criei um model usuário model, onde ele vai se conectar à tabela, né? A gente vai poder trabalhar com os dados lá. Então temos aqui o nome da tabela, né, no Protected Table, e aqui os campos permitidos para a gente fazer um Mass Assignment, né, que é uma inserção em massa, a Load Fields, então nome e e-mail. Eu nem coloquei senha aqui porque não vou usar, tá? E aqui as Validation Rows deste módulo. Então o que eu disse aqui? Que eu quero que o campo nome seja do tipo obrigatório, né, e o campo e-mail do tipo obrigatório, tá? Então bem tranquilo, bem simples para você entender como que funciona, beleza? E aqui por último tem uma view, né? Criei uma view chamada Form. Então essa view aqui, que eu tenho? Eu tenho um HTML5 comum aqui, bem simples. Estou usando aqui o Bootstrap, como eu gosto de usar sempre, para deixar o visual um pouquinho mais agradável, né? E tenho aqui o quê? Tem um códigozinho PHP, onde eu só recupero, verifico se existe uma mensagem, né, de sucesso aqui na seção do tipo Flash. Se existir essa mensagem, eu recupero ela aqui e mostro ela, tá? Mostro ela aqui sem nenhuma dificuldade, tá? Dentro aqui de uma Class Alert Success do CodeIgniter, ou melhor, do Bootstrap, beleza? E logo abaixo aqui tem um card, tá? E dentro desse card tem um formulário. Estou usando aqui o Form Open do CodeIgniter 4, do Helper Form, tá? E aqui, o que eu tenho, né? Então o Form Open eu configurei ele para ele dar um post lá para o usuário, né? Para o controller do usuário, o método Store. E aqui tem os campos, o campo normal, né? Então o campo do tipo Text,
o nome dele é nome, né? E aqui a classe dele, form control, para ficar com o visual bonito do Bootstrap. E aqui coloquei no value um set value do nome para caso para aparecer o erro do formulário caso a pessoa ela poste, né, e dê um erro de validação. Então o erro ele é mostrado novamente aqui, assim ele repopula o campo. Tá? Aqui embaixo coloquei um códigozinho bem tranquilo também para saber o que? Se existe um erro de form validation. Então, se existir um erro para o campo nome, este erro vai existir dentro dessa array errors aqui, e eu basicamente só mostro ela aqui para o usuário dentro de uma div class alert do tipo danger. Tá? Bem tranquilo também de entender. Aqui embaixo o e-mail é a mesma coisa, tá? A diferença é que o campo é do tipo e-mail e aqui a configuração de erros é a mesma coisa também, não muda nada em relação ao campo ali de cima. Tá? E aqui por último, né, o botão submit, e aqui eu fecho o formulário. Tá? Então bem tranquilo, bem simples. Isso daqui a gente não vai mexer mais. Tá? Vou vir aqui no controller usuário agora, e aqui eu vou dar uma explicadinha como que funciona. Aqui no model também, a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? E vou abrir aqui também o usuário. Tá? Então o que temos aqui? Então este controller usuário tem dois métodos apenas, o método index, que ele traz aquela form, né? Eu trago aquela view form, simples assim. E aqui o método store, que é o método que vai receber, né, os dados vindos lá do formulário, como a gente acabou de ver ali. Então o que eu faço aqui? Eu só uso aqui o thisRequestGetPost do CodeIgniter 4 para pegar tudo que está vindo lá do formulário via post e coloco dentro da variável post aqui. Eu gosto de trabalhar assim porque eu acho que fica mais tranquilo. Se eu quisesse somente um campo, né, poderia colocar aqui getPost, por exemplo, o nome. Então ele traz somente o nome, tá? Nesse caso aqui eu gosto de pegar todos e colocar aqui dentro. Muito bem. Em seguida, o que eu faço? Eu instancio aqui o meu model usuário, né, o usuário model, instancio ele dentro desse objeto aqui, crio esse objeto, e agora aqui no CodeIgniter 4 ele já traz para a gente, né, um método pronto para CRUD, que é o save. Então no save, no caso, eu dou um save aqui no post, né, que são os dados que vêm lá do formulário, já com os nomes de cada campo sendo o mesmo nome da tabela, né, dos campos da tabela. Então assim fica bem mais fácil para a gente inserir os dados no banco de dados. Então basicamente assim, se dentro do post não existir o campo ID, então o CodeIgniter 4 ele vai inserir um novo registro. Agora, se vier o campo ID junto, né, por algum motivo, então ele faz um update. Tá? Neste exemplo de hoje, aqui no vídeo de hoje, eu não estou fazendo update. Tá? Basicamente é só isso aqui. Então é só essa tela aqui, não vou editar, não vou fazer nada, nem listar os usuários, eu estou listando porque não é este o foco. Tá? Eu quero mostrar só a parte aqui do evitar registros duplicados. Tá? Muito bem. Então, se isso aqui retornar true, ou seja, e aqui retornar true eu entendo que os dados, né, que o formulário passou pelo form validation, então todos os campos foram validados com sucesso. Então se tudo isso retornou true, né, o que eu vou fazer? Eu redireciono aqui, dou um return redirect to /usuário, ou seja, para o controller usuário, que é esse mesmo controller aqui. Ele vai chamar o método index, né, por padrão. E aqui eu passo junto, né, junto aqui no método redirect, a mensagem chamada sucesso no cadastro, que ela cria uma mensagem do tipo flash data na seção, e eu recupero através da mensagem, que nem a gente viu agora há pouco ali no form, beleza? Lá na view form. Muito bem, então isso aqui é em caso de sucesso. Em caso de erro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar novamente a view, vou dar um return view, eu vou chamar novamente a view form, tá? Mas eu vou passar junto lá para esta view, tá, uma array, onde teremos aqui um índice chamado errors, né? E dentro desse errors eu vou receber todos os erros de validação deste model. Tá? Então aqui, este método aqui retorna erros de validação caso existam, vindo do model, né? E isso deu o envio lá para a view. Tá? Então bem tranquilo, bem fácil de entender. Muito bem, então vamos voltar aqui para o model. Então olha só, vamos fazer mais um teste aqui. Ó. Veja que agora que eu tirei, né? Não tem aqui, ou melhor, não tem nenhuma validação a mais que vai verificar para mim a parte de validação de registro único. Então se eu vir aqui cadastrar, digamos assim, ó, vamos ver aqui, nós temos aqui já, fabio@codeigniter.com.br. Se eu tentar cadastrar, vou conseguir novamente. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, fabio@codeigniter.com.br. Vou dar um cadastrar aqui. E sucesso no cadastro, então deu certo, mas não é isso que a gente quer, né? Veja que ele vai duplicar aqui o registro, tá? Então vou apagar esse último aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente entender. Muito bem, então o que eu quero fazer? Eu quero então dizer para o CodeIgniter o seguinte, que ele faça a seguinte verificação. Não permita, né, que o campo e-mail, se já existir, né, um campo e-mail dentro aqui do banco de dados, então não permita que ele seja repetido. Ele não é a chave primária, tá? A chave primária aqui é o ID, mas o ID a gente não informa, isso aqui é controlado automaticamente pelo MySQL. Então a gente não precisa se preocupar isso aqui pelo campo ID, porque ele é do tipo autoincremento, e ele vai ser sempre verificado, ele nunca poderá ser repetido, mas isso a gente nem precisa se preocupar. Tá? Mas outros campos que não são chave primária, a gente tem que fazer uma verificação. Então nesse caso aqui eu quero, no exemplo de hoje, né, eu quero que o campo e-mail não possa ser repetido. Então como que eu faço isso? Então olha só, é bem tranquilo, é bem simples. Então vamos ver aqui
no model, tá? E aqui no campo que eu quero verificar, aqui junto no roles, eu vou acrescentar mais uma regra aqui, vou colocar um pipe e vou colocar o seguinte, ó. Vou chamar a função isUnique. E nessa isUnique eu passo aqui uma configuração. Eu quero o quê? Eu quero que o valor desse campo e-mail ele seja verificado com o campo e-mail lá da tabela. E qual a tabela? A tabela usuários.email. Certo? Então o que isso aqui significa? Significa que o valor que está vindo aqui, tá? Que o usuário digitou, o CodeIgniter vai fazer, né, digamos assim, em segundo plano, eu vou chamar uma outra função, que vai fazer um select, né, automaticamente lá no nosso banco, e vai verificar se este e-mail existe aqui neste campo. Se existir, então, esta regra aqui vai retornar falso. Tá? Falso e com, obviamente, o erro respectivo ao isUnique. Tá? Vamos testar aqui para ver. Ó. Então, olha só. Vamos ver aqui, vamos colocar novamente aqui o fabio@codeigniter.com.br, cadastrar, olha aí. Então, o campo e-mail deve conter um valor único, tá? Então, olha só, já está funcionando aqui a nossa verificação, tá? Vamos ver aqui, deixa eu só mudar aqui a configuração para português do Brasil. Eu já coloquei aqui o PT, inclusive não coloquei, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. Language, aqui o PTBR, e vamos vir aqui no app, config app, e aqui embaixo a PTBR, tá? Então, já está configurado, acho que eu apaguei sem querer aquilo ali. Então, agora dessa maneira aqui, ó, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, se eu der um F5, continuar, agora ele mostra para a gente que o campo e-mail deve conter um valor único, tá? Então, já está funcionando, mas digamos que eu queira personalizar essa mensagem aqui, como que eu faço? Posso fazer também, então, aqui no nosso model, aqui dentro da nossa regra, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais um índice aqui, tá? E vou colocar, digamos aqui, mais um item chamado errors, tá? E aqui ele vai apontar para uma nova array, e dentro dessa array eu vou dizer qual erro eu quero personalizar. Então eu quero personalizar o erro isUnique. Então, isUnique, ou seja, quando esse erro aqui for disparado, né, mande esta mensagem aqui. Então, por exemplo, assim, quero que eu coloque o campo e-mail já está cadastrado no banco de dados. Por favor, escolha outro. Vamos testar aqui para ver? F5, olha aí, o campo e-mail já está cadastrado no banco de dados, por favor escolha outro. E se eu quiser mostrar para o usuário que eu quero esse valor aqui, quero dizer para ele, esse valor já existe, como que eu faço? É bem tranquilo também, basta eu vir aqui, ó, aqui no model e colocar o seguinte aqui dentro, ó, o campo e-mail, ou podemos colocar assim, ó, o e-mail, né, e-mail, e aqui eu abro aqui um placeholder chamado value. Então, o e-mail velho ele vai pegar o valor que está vindo lá do banco de dados e vai dizer para mim, vai capturar o valor, né, e vai mostrar para o usuário, assim fica mais fácil dele identificar. Então, olha só, F5, continuar, beleza, olha, o e-mail fabio@codeigniter.com.br já está cadastrado no banco de dados, por favor escolha outro. Legal, né? Bem facinho isso aqui e ajuda bastante. Só uma dica aqui, né? Isso aqui você pode usar, obviamente, para qualquer campo no banco de dados, tá? Mas se for um campo aberto, tipo, digamos, nome, né? Um campo que permite você colocar espaços, acentos, então talvez não funcione muito bem, tá? Porque, enfim, se o usuário colocar um espaço a mais ali, ele acaba não detectando. Então, sempre tenha isso em mente, tá? Mas, digamos, campos que tem um valor padrão, que não tem espaço, não tem acento, não tem nada, já ele ajuda bastante. No caso de e-mail, por exemplo, e-mail, né, CPF, RG, CEP, né? Então, nesses tipos de campo funciona bem certinho esse isUnique aqui, beleza? E por último aqui, uma última dica que eu vou dar para você é o seguinte, digamos que você queira permitir, tá, que um registro que já exista no banco, que ele seja duplicado. Por algum motivo você quer permitir, tá? Ou melhor, você não quer que ele seja verificado. Como que você faz isso? Então é bem tranquilo. Você vem aqui, ó, depois aqui da sua regra, dentro dos colchetes do isUnique, você coloca vírgula, e você coloca o seguinte, você informa qual campo que você quer que ele use para excluir esta regra. Então nesse caso, digamos assim, eu quero que o campo ID, e aqui coloco assim o placeholder ID. O que significa isso aqui? Ele vai fazer o seguinte, ó. Se ele vai verificar, se isso daqui for igual a isso aqui, então ele ignora essa regra aqui, tá? Então é isso que significa. Nesse caso aqui, né, claro que você vai ter que, esse aqui é o campo ID lá dentro do banco de dados, né? E aqui é um campo que está vindo dinamicamente. Então se você está recebendo isso aqui via post, por exemplo, talvez você tenha que colocar alguma coisa assim, por exemplo, post, né? E aqui é o nome do campo, né? Nome campo, no caso seria ID, certo? E aqui vamos mudar aqui para aspas duplas. Então seria alguma coisa assim, tá? Então talvez essa regra você tivesse que colocar, inclusive, lá dentro criar a validation aqui, dentro aqui do controller, tá? Antes aqui de você chamar o model. Então também é possível. Nesse caso eu coloquei aqui, tá? Mas tenha em mente que talvez você precise disso daqui.
Porque, na verdade, você precisa, né? Isso aqui indica o quê? Aqui quando o ID for, digamos, 2, ignore a regra. É isso que significa. Aí você consegue deixar o seu conteúdo mais dinâmico, tá? Então deixa eu voltar aqui, como estava originalmente. Mas nesse caso, do jeito que está aqui, ele já ajuda bastante. Tá aí uma dica, né? Uma última dica aqui muito importante, é que aqui você nunca deve pôr espaço, tá? Digamos assim, ó, ID, espaço, vírgula, espaço, daí coloca aqui, digamos, o campo ID. Tá? Isso aqui, ele não vai funcionar, tá? Na verdade, é chaves, assim, né? Então isso aqui não funciona. Você nunca deve pôr espaço, que tem que estar tudo junto, tá? Tudo junto, senão ele dá erro, porque ele acrescenta esse espaço no select que ele faz e faz com que a regra não funcione. Tá bom? Fechado? Então a dica de hoje era essa daí. É uma maneira, né, de você evitar de duplicar registros, né, no seu formulário usando o CodeIgniter 4. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, sugestões ou para algum vídeo ou qualquer coisa do tipo, você coloca nos comentários aí embaixo. Né? E reforçando, faça lá o curso grátis de CodeIgniter 4, que ele está com um conteúdo a mais disponível agora para você aprender. Grande abraço para você e até um próximo vídeo.